A jovem sobrinha do rei Jaehaerys I reivindicou o imponente Balerion, voou em suas costas para longe de Pedra do Dragão e sumiu. Dragões foram aos céus procurá-la, com o rei Jaehaerys e a princesa Rhaena em busca da garota desaparecida junto com o maior dragão de toda Westeros. Mais de um ano depois, a Era retorna, extremamente magra, com uma febre tão quente que o calor passava pelas armaduras da guarda real e sentindo tamanha dor que seu único instinto era implorar pela morte. O Grandmaster fez tudo o que estava ao seu alcance para salvá-la, mas era impossível. Algumas horas depois, aos 14 anos de idade, morreu a princesa Aera Targaryen. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa triste viagem, para onde o Balerion levou ela, o que aconteceu nesse um ano que os dois ficaram fora, isso e muito mais sobre os fatos e as teorias que a gente tem deste acontecimento é que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre a Aera Targaryen e a única viagem que ela fez em seu dragão Balerion. E o que aconteceu nessa viagem, né? Um dos maiores mistérios aí de todo o Westeros, algo que deixa a gente ainda mais intrigado pra entender as coisas que se passam na antiga Valíria depois da perdição. Então calma, que a gente vai especular toda essa história nos mínimos detalhes, falando de tudo que a gente tem, primeiro, de conhecimento do livro Fogo e Sangue, e depois explorando o que a gente sabe de teorias que estão dentro do livro mesmo, e juntando algumas peças que até House of the Dragon nos dá, que ajuda a entender melhor toda essa história. Primeiro de tudo, a Aera Targaryen, ela tinha uma irmã gêmea, que é a Rhaella. E isso é importante e é legal também, porque durante o reinado do Maegor, a Aera, ela era muito tímida, quietinha, né? Só que depois que o Jaehaerys assumiu, o comportamento dela mudou completamente. E isso levou as pessoas a especularem que ela e a irmã trocaram de lugar, elas eram idênticas, gêmeas idênticas, e antes a Aérea era a tímida, quietinha, que tinha medo de cachorro, tinha medo de qualquer criatura, enquanto a Rhaella era aquela mais aventureira, que amava os animais e que aprontava todas poucas e boas. Na coroação do Jaehaerys, as duas estavam juntas, uma ficou em Old Town, na Vila Velha, que é onde ele foi coroado, e a outra voltou para Porto Real. Para todos os efeitos, a que ficou era a Rhaella, que inicialmente era mais aventureira e mais bagunceira, e a que foi para Porto Real era a mais tímida, a Aérea, que era a mais velha. Neste momento, o Jaehaerys ainda não tinha filhos, então a Aérea, que era a mais velha das gêmeas aí, por questão de horas, de minutos, ela era a herdeira do trono, então ela foi para Porto Real, enquanto a outra ficou ali para ser freira, para ser treinada para se tornar uma septã. Como esse comportamento das duas se inverteu nesse momento, a grande teoria e que todos acreditam aqui é que a Rhaella e a Aérea trocaram de lugar neste momento aqui, vivendo uma operação Cupido da vida aí, mas isso é assunto para outro vídeo. Para todos os efeitos, a gente vai acompanhar o que aconteceu com a Aérea, que muito provavelmente nasceu como Rhaella e trocou ali de lugar com a própria irmã. Os motivos dessa troca devem ser porque as pessoas acreditavam, algumas pessoas, poucas, né, ninguém tinha muita certeza sobre isso, acreditavam que a Aérea não era tão boa para ser a herdeira do Jaehaerys, a próxima na sucessão de trono naquele momento, porque ela era muito quietinha e muito assustada, enquanto a Rhaella era mais espalhafatosa, mais aventureira, então sim poderia ser uma rainha melhor. Neste momento aconteceu a troca, mas vamos seguir então o caminho da Aérea, agora nesse momento uma criança muito mais aventureira e apaixonada por Porto Real. Nesse momento, quando ela volta para Porto Real junto com o tio dela, o Jaehaerys, o novo rei de Westeros, ela amava a região, ela amava Porto Real por vários motivos. Primeiro, ela era herdeira, então ela é extremamente paparicada por todo mundo. Ela tinha muitos amigos e Porto Real era sempre muito movimentada. Ela vivia em estábulo, ela vivia em estaleiro, ela vivia com cachorro, com cavalo, com todo tipo de animal, era apaixonada por dragões. Só que chegou um momento que tudo isso mudou. A mãe dela, Rhaena, que era irmã do Jaehaerys e da Alysanne, voltou para Porto Real para falar com o Jaehaerys e pediu Pedra do Dragão. Falou, ó, você vai ser o rei aqui, eu sou mais velha, eu quero ser a rainha de Pedra do Dragão e eu quero levar minha filha para lá. Ela nunca teve muito contato com a filha dela. A Aérea e a Rhaella também, elas eram muito mais próximas do Jaehaerys e da Alysanne, dos tios delas, do que da própria mãe. Né? E a Rhaena volta um belo dia e fala, eu quero levar minha filha pra Pedra do Dragão e quero governar Pedra do Dragão. E o Jaehaerys falou, beleza, pode ir tranquilo, tudo na paz. Eles eram irmãos, né? Não tinha motivo pra briga. E isso aconteceu. E no momento que a Aérea vai pra Pedra do Dragão, ela odiou com todas as forças dela por vários motivos também. Ela não tinha a mesma atenção que ela recebia em Porto Real. Ela não tinha amigos, em Porto Real ela tinha muitas crianças da idade dela pra brincar e tudo mais, dentro da corte era muito movimentada sempre, então ela tinha muita gente pra brincar. Em Pedra do Dragão ela também não tinha amigas,
né? E ela não tinha contato com a mãe. Para todos os efeitos, quem tinha criado ela, mais de um jeito mais próximo, era o Jai Harris e a Alysanne. A mãe dela era meio que uma estranha para ela, né? Então tudo isso fez com que a garota ficasse extremamente irritada, né? E aí as coisas vão caminhando, tentando fazer com que a filha gostasse mais de Pedra do Dragão. A Raela levou a Aérea para o fosso ali de Pedra do Dragão para ver os dragões que estavam ali, entre eles o Balerion. Ela se apaixonou pelos dragões, eram os únicos amigos dela, e aí a partir desse momento ela começou a sonhar com o dia que ela conseguiria montar um desses dragões e voar para onde ela quisesse, provavelmente voltar para Porto Real, que é o grande sonho da vida dela. Um belo dia, a rainha Alysanne volta para a Pedra do Dragão para visitar a irmã Rhaena e a sobrinha Aérea. E a Aérea fica furiosa, ela já estava muito mal criada, muito mal educada, reclamando de tudo, xingando todo mundo. Tava brava porque ela não era mais a herdeira, o Jai Harris e a Alysanne tinham tido uma filha que chamava Daenerys, inclusive. E a Aérea tava muito brava porque ela não era herdeira e porque ela tava num lugar que ela não gostava. E ela pediu pra Alysanne levar ela de volta pra Porto Real. A Alysanne até tentou, conversou com a Rhaena, falou: irmã, deixa eu levar ela pra lá, ela não gosta daqui e tudo mais. Só que a Rhaena falou que não, ela quer ficar perto da filha e a filha vai ficar ali com ela em Pedra do Dragão. Depois que essa situação rolou, a Aérea continuava muito brava, ela brigou com a mãe dela, elas tiveram uma discussão feia e ela fugiu pro lugar onde ficavam os dragões. Aquele Dragon Pit, né, o fosso de dragão que a gente viu a Rhaenyra colocando as sementes pra reivindicar o Vermitor e a Asa Prata, né, em House of the Dragon. Ela foi pra lá, reivindicou o Balerion e voou. Ninguém sabe pra onde ela foi. Ela sumiu, simplesmente sumiu no primeiro voo que ela fez nas costas do maior dragão de Westeros, Balerion, o Terror Negro. Nesse momento a Rhaena, que é a mãe da Aérea, voou no seu próprio dragão, a Dreamfire, procurando a filha. Cadê minha filha? Não sei o que. O Jai Harris e a Alysanne também começaram a procurar, começaram a espalhar notícia de que quem visse o Balerion tinha que dar notícias e tudo mais. O reino inteiro já estava ciente do sumiço da princesa Aérea Targaryen, mas ninguém achou ela, né? Eles devem ter mandado, as notícias chegaram até em Essos, provavelmente, e ninguém sabia dela. Como que uma criança some nas costas do maior dragão de toda Westeros? Isso aconteceu aqui. Um belo dia depois, mais de um ano depois, ela volta. Só que ela volta do jeito que eu falei no começo do vídeo, com criaturas vivendo dentro dela, né, uns pequenos insetos ali rastejando dentro dela. Dizem, né, o Septão, o Grandmaster ali, que as criaturas estavam tentando sair e por isso estava deixando ela com muita dor. Ela estava com essa febre imensa, um calor absurdo, o corpo dela estava extremamente quente, ela estava muito magra, gritando, pedindo para morrer. Quando ela tentou falar, ela chegou a desmaiar. Quando ela estava sendo tratada pelo Grandmaster com o Septão junto, só os dois estavam ali. O Septão, que é o grande líder religioso, e o Grandmaster, que é o principal Maester do reino. Eles estavam ali tratando ela, tentando cuidar dela, não deixaram nem o rei Jai Harris e a rainha Alysanne entrarem para ver a garota, para vocês terem noção da situação. E eles falam ali que tudo que eles ouviram dela gritando, eles querem esquecer. Que ela pediu várias vezes para morrer, que ela falava um monte de coisa que deixou eles apavorados ali, e algumas horas depois de todo esse tratamento foi descrito que os olhos dela estavam sangrando, que ela estava com a pele extremamente magra, quente, com buracos dessas criaturas rastejando dentro dela, tentando sair. Então era uma situação assim horrorosa. Poucas horas depois dessa dor imensa, a princesa Aérea Targaryen faleceu aos 14 anos de idade. E aí a gente chega no o que aconteceu em tudo isso. E House of the Dragon nos deu uma outra peça importante pra gente encaixar nesse quebra-cabeça e chegar à conclusão por trás de toda essa história. Em House of the Dragon, em um dos materiais extras dos episódios, a gente teve a confirmação de que a primeira montadora do Balerion foi Daenys a Sonhadora. Então o que a gente sabia até aqui é que o Balerion era a montaria do Aegon o Conquistador, certo? O Aegon estava no seu dragão, o maior de todos, Balerion, o Terror Negro, conquistou os 7 reinos na Era da Conquista junto com as suas irmãs que montavam Meraxes e Vhagar, certo? Só que o Balerion era o único dragão que tinha nascido ainda na antiga Valíria. A Vhagar e a Meraxes já tinham nascido quando os Targaryen tinham vindo para Westeros, para a Pedra do Dragão. O Balerion não, ele nasceu na antiga Valíria. Então faz sentido o ovo dele ter sido chocado por outro Targaryen e ele ter vindo para a Pedra do Dragão junto com um outro montador. Alguém que montou esse dragão antes do Balerion. E a grande teoria que todo mundo já acreditava ligando esses pontos é de que a Daenys, a sonhadora, aquela garota que teve o sonho profético, que viu a perdição de Valíria e avisou o pai dela e falou, ó, a gente tem que sair daqui porque isso aqui tudo vai acabar. O pai dela ouviu e eles foram pra Pedra do Dragão. Então,
A teoria principal era de que a Daenerys era a primeira montadora do Balerion, foi ela que chocou o ovo dele e tudo mais, e aí ele tinha vindo com ela para a Pedra do Dragão. Aí depois que ela morreu, muito tempo depois, o Aegon nasceu e o Aegon reivindicou o Balerion, e aí começou a Era da Conquista. Isso foi confirmado em um material extra de House of the Dragon, que a Daenerys foi a primeira montadora ela foi montadora do Balerion, né? Não diz que ela foi a primeira, mas provavelmente por conta da idade dele, sim, ela foi a primeira montadora. Ele e ela, Daenerys e Balerion, nasceram em Valíria e vieram juntos para a Pedra do Dragão quando eles viram ali que ia rolar a perdição. E ligando isso tudo, a gente pode entender de fato o que aconteceu com a Aeria Targaryen. Bom, até onde a gente sabe, ela discutiu com a mãe e foi lá, reivindicou o Balerion e voou. Mas o que rolou? O que eu acredito que todo mundo, né, a maioria das pessoas acredita que a principal teoria é que ela chegou no dragão. Nesse momento ela tinha entre 12 e 13 anos, não tinha muita noção aí de como montar um dragão. Ela virou pra ele provavelmente e falou: vamos pra casa. O Balerion, já velhinho, a Aérea foi a penúltima montadora dele. Depois ele foi montado só pelo Viserys e morreu. Então ele já tava bem velho, né? Então o Balerion viu uma princesa Targaryen com todos os traços valerianos fortíssimos, olho cor violeta, cabelo branco e tudo mais. Falando, vamos pra casa, ele achou que era a Daenerys a sonhadora falando com ele, não a Aeria Targaryen falando com ele. Oh my God. Ele achou que era a Daenerys que estava falando com ele, a primeira montadora dele que nasceu junto com ele em Valíria. Não a Aéria, uma outra Targaryen de gerações futuras pedindo para ir para Porto Real. Ele se confundiu e ele simplesmente deixou ela montar e foi para casa que ele acreditava, né, que ela estava falando. Ele achou que era a Daenerys, então ele foi para a antiga Valíria. E lá deu muita merda, porque a antiga Valíria, depois da perdição, muita gente tentou voltar para lá para reivindicar os tesouros, as terras e tudo mais, mas ninguém conseguiu sair. A galera morre, ninguém sabe o que acontece lá, ninguém sabe o que tem, as criaturas que vivem ali, as doenças, ninguém tem noção do que tá rolando em Valíria desde a perdição. E eles ficaram um ano lá, os dois se ferraram muito. O Balerion volta com ferimentos gravíssimos, um ferimento inclusive gigante que ainda estava sangrando, segundo descrição das pessoas que viram o dragão chegando ali em Porto Real. Quando ele volta com ela, ele volta em Porto Real. Então ele também passou por maus bocados e foi ferido. O maior dragão de todos levou ferimentos gravíssimos e chegou sangrando. Ele conseguiu trazer de volta a sua montadora, mas chegou sangrando. Só que a resistência de um dragão é muito maior do que a resistência de um humano, mesmo que seja um Targaryen, que são esses humanos que, em teoria, são mais resistentes a doenças e tudo mais. É muito diferente. Ele resistiu aos ferimentos, cicatrizes grandíssimas, algumas já estavam realmente cicatrizando ali, outras estavam abertas e sangrando. Então eles devem ter tido várias tretas lá, a gente não sabe contra o que, em relação ao que, enfrentando não sei quem, né? E aí quando volta com a princesa nesse estado. Ela morreu algumas horas depois e o dragão ficou mais de 30 anos sem ser montado. O Balerion permaneceu ali em Porto Real depois disso e nunca mais saiu de lá. 37 anos depois da morte da Aeria Targaryen é que o Balerion foi reivindicado de novo, desta vez por Viserys, o neto do Jaehaerys. Então a Aéria era a sobrinha do Jaehaerys e depois o neto do rei Jaehaerys é que reivindica Balerion, o neto dele, o Viserys, que a gente conheceu em House of the Dragon, que é o pai da Rhaenyra. O Viserys deu 3 voltinhas com ele ali em Porto Real mesmo, né? Conseguiu dar 3 voos com o Balerion. Ele queria ir pra Pedra do Dragão com o Balerion, mas sabia que o dragão tava velho demais pra fazer esse voo. Era um voo próximo, mas o dragão já não conseguia. E menos de um ano depois do Viserys montar o Balerion morreu de velhice. Só que 37 anos antes ele tinha passado por maus bocados em Valíria. O que resta dessa história toda, a gente já tem o que aconteceu. Então ele confundiu a Aéria com a Daenerys, achou que casa era Valíria, voltou pra lá. O que eles passaram lá é que fica, né? Essa é a grande dúvida que a gente tem. O que acontece em Valíria? O que tem em Valíria depois da perdição? Porque o Balerion levou ferimentos gravíssimos. O maior dragão da história de Westeros, o Terror Negro. Dragão que já matou outro dragão. Dragão que ganhou a conquista junto com o Conquistador. Que queimou gente dentro de torre. Que tinha um fogo poderosíssimo, gigante. Um dragão que conseguiu ser tão poderoso e forte que morreu apenas de velhice. Foi gravemente ferido em Valíria. Foi gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver e conseguiu trazer a sua montadora viva. Ele conseguiu protegê-la no meio de todos esses perigos que a gente nem sabe o que são, e conseguiu trazê-la viva. O que tinha lá, né? Isso é uma coisa que a gente quer ver e que a gente espera que o Martin explore mais nos futuros conteúdos que ele for lançando, mas essa é a trágica história de Aéria Targaryen. O seu primeiro voo com o seu dragão Balerion foi também o último. Ela voltou implorando pela morte e algumas horas depois realmente
morreu mesmo com o Grandmaster tentando de tudo pra mantê-la viva. Um outro detalhe legal é que a Alysanne reencontrou a Raela, que era irmã gêmea da Aérea, alguns anos depois e chorou muito, porque ela era, né, como se ela estivesse vendo a Aérea mais velha ali, porque elas eram gêmeas idênticas, então é outra citação bem legal aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou se inscreve no canal, se restou alguma dúvida pergunta aqui que a gente responde, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.